Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador dos céus e da terra, em teu nome, agradecidos por tanta misericórdia e graça que o Senhor tem dispensado sobre nossas vidas. O Senhor não nos tem deixado faltar nada em nossos lares. Temos muito mais, ó Pai, na verdade, do que precisamos. E de uma maneira tão especial, temos a tua presença, temos o consolo, temos o conforto, temos a direção da tua palavra, temos a verdadeira esperança de que esse mundo mal vai passar e um dia habitaremos contigo, um novo céu e nova terra. Algo, Pai, que falta para aqueles que ainda não te conhecem e que no meio dessa pandemia, no meio desses problemas todos, ficam desesperados, angustiados, muito mais aflitos. Pedimos misericórdia sobre a vida dessas pessoas que ainda não conhecem a Ti, que estão passando por esses problemas, ficando desempregados, ó Pai, enfermos, tendo dificuldade de sustentar sua própria casa. Te pedimos misericórdia e, antes de tudo, antes de sustentá-los, ó Pai, que o Senhor se revele a eles de uma maneira especial, salvadora, e que eles venham encontrar a verdadeira esperança que não se encontra no governo, não se encontra nas pessoas, mas se encontra tão somente no Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e te pedimos pela vida dessas pessoas também. Muitos amigos, familiares já estão perdendo emprego, então que o Senhor novamente abra portas de emprego para essas pessoas e que, conforme já dissemos, ó Pai, acima de tudo, elas confiem em Ti. Também te pedimos pelos enfermos, aqueles que já estão infectados por esse vírus, que o Senhor os cure, que o Senhor dê sabedoria, direção aos médicos, aqueles que trabalham na área de saúde, para que encontrem a solução, a cura para essa enfermidade. Te pedimos por todos os outros enfermos também, ó Pai. Pedimos pela nossa irmã Virgínia, que ainda está no hospital. Que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Dê a cura, Pai, que nós te pedimos, que ela seja totalmente restaurada para a glória do Teu nome. E que o Senhor conforte, ó Pai, o coração de cada familiar, ó Pai. Que o Senhor dê força, a esperança que todos eles precisam, Pai. E descanso no Senhor, para que, independente da Tua vontade, o Senhor seja glorificado, exaltado, e sabemos que o Senhor vai fazer o melhor para nossa irmã Virgínia. Cuida dela, fortalece a vida dela, dê o conforto naquele leito, que só o Senhor pode dar, Santo Deus. Também te pedimos pela Gisele, pela Sônia, por essas enfermidades, que o Senhor as cure conforme a tua vontade também, Pai, mas que o Senhor também console e conforte seus corações e converta, acima de tudo, os seus corações para que elas venham encontrar a verdadeira alegria, a verdadeira esperança no Senhor Jesus também. Te pedimos por todos os nossos familiares que ainda não conhecem o Senhor Jesus, que não têm intimidade com Ele, que ainda adoram outros deuses, outros ídolos, ainda colocam suas confianças em outras coisas que não a Ti, e assim ficam desesperados em tudo aquilo que acontece. Nós te louvamos porque sabemos quem Tu és, sabemos da Tua fidelidade, das Tuas promessas, da Tua aliança que fizeste conosco, com o Teu povo. Então, ó Pai, nós queremos dia a dia descansar no Senhor, descansar na Tua providência e graça, que já tem sido e sempre será abundante em nossas vidas, ó Pai. Abençoa também o irmão da Angélica, conseguindo emprego para ele, meu primo, tantas outras pessoas que já estão passando necessidade. Abençoa nossos irmãos ao redor do mundo, que sofrem perseguições por amor a Ti. Abençoa, Pai, sustentando suas vidas, sustentando suas almas, seu coração, para que eles permaneçam firmes e o Senhor os sustente em todas as coisas. Te pedimos pelos missionários, que o Senhor abençoe a todos ao redor do mundo que estão pregando a Tua palavra com fidelidade, sustente suas famílias e dê a eles também sabedoria para continuar a obra que o Senhor lhes confiou. Também te pedimos pela nossa igreja, que o Senhor nos abençoe, que apesar dessa
desse distanciamento, ó Deus, que o Senhor não permita que o nosso coração se esfrie por Ti, antes de tudo, e no amor de um para com os outros, ó Pai. Nos ajuda, porque sabemos que somos falhos, pecadores, sabemos que se formos entregues a nós mesmos, nós nos afastamos da comunhão contigo, nos afastamos da comunhão com os irmãos. Não é isso que queremos. Nós queremos permanecer fiéis a Ti em todas as circunstâncias, sabendo que o Senhor está no controle de tudo das nossas vidas e o Senhor está no controle da Tua igreja. Louvado seja o Teu nome, Pai. Abençoa esse estudo, que o Senhor fale aos nossos corações, nos dê o ensino da Tua palavra, para que, por meio dela, nós venhamos dia a dia encontrar conforto, consolo, esperança e o nosso coração se alegre em Ti. Obrigado por todos os irmãos que estão participando. Também te pedimos por aqueles que não têm podido participar. E também te pedimos por aqueles que não querem participar, que o Senhor tenha misericórdia também, que o Senhor toque o coração e dê o desejo a eles de apesar de distantes, ainda participarmos dessa comunhão que o Senhor nos permite, dá oportunidade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por esse momento. Tudo isso nós te pedimos, louvamos, engrandecemos e já agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. Hoje, dando continuidade, na verdade, assim, nós terminamos, né, o estudo sobre o que é a providência de Deus. Nós falamos sobre a providência, tudo aquilo que ela é, né, no sábio, debaixo do sábio conselho de Deus. Nós vimos sobre que Deus, por meio dela Deus governa tudo, Deus usa por meio de sua providência meios, instrumentos para que a sua vontade, os seus decretos sejam cumpridos, e de uma maneira especial para o seu povo, ela é abençoadora. Então, hoje nós veremos a providência de num ponto mais específico, que é em relação ao sofrimento. A providência em relação ao sofrimento. Então, a gente vai ver em mais detalhes como que a providência de Deus funciona no sofrimento. Interessante, importante e relevante a gente falar sobre isso, porque conforme a gente tem pedido nas nossas orações, o sofrimento que temos passado, que o mundo tem passado, que os nossos amigos e familiares às vezes têm passado, né, durante esse momento de pandemia, naturalmente nos faz pensar sobre o sofrimento. Então, nada melhor do que a gente entender o que é esse sofrimento, né, de uma maneira bíblica, para que a gente possa lidar com ele melhor, ok? Então, vamos lá. Vou abrir aqui nossos slides. Ok. Agora eu vou compartilhar a tela. Ok, todos conseguem visualizar, né? Joia. Dá um joinha aí. Beleza. Ok, então a providência e o sofrimento. Bom, quais as razões do sofrimento humano? Nós veremos aqui vários tipos de sofrimento que a raça humana passa. E, na verdade, eu queria ouvir rapidamente de vocês. Quais as razões que vocês entendem porque existe sofrimento no mundo? Pode desabilitar o áudio de vocês, se quiserem, só para a gente ter esse momento de introdução. Para Pecado. Deus quebrantar nossos corações. Isso, uma das razões é para quebrantar os nossos corações, joia. O que mais? Quem falou? Por conta do pecado também, né? Do ser humano. Joia. O que mais? Que alguém... Desobediência. Desobediência, ok. Uhum. Uma das razões é porque
nós não conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser. Muitas vezes, o problema é a gente... lá vem do Ed, né, que o Fernando falou, mas assim, a questão de queremos sempre ser o próprio Deus nas nossas vidas. Sim, glória. Ok. O que mais? Alguém tem mais alguma observação? Né? Sofrimento, por causa do pecado, porque Deus tem um propósito de nos quebrantar, porque nós queremos fazer algo e na nossa limitação nós não conseguimos, pela desobediência. Ok. O que mais? Acho que são duas. O sofrimento ele tem são dois lados, né? Tanto para o crente quanto para o ímpio. Eu acho que para o crente é a disciplina e para o ímpio a mão de Deus pesando mesmo para mostrar que ele é Deus, e se ele for o eleito de Deus, ele vai se converter, senão é só o castigo mesmo, né? Pelos pecados. Uma outra perspectiva, isso mesmo. Joia. Alguém mais? Um livro até que eu estava lendo ontem, né, eu estava falando com o Fernando que eu li exatamente alguma coisa relacionada a isso. E aí ele fala assim que Deus faz tudo para o bem, né? Deus, tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Nem sempre o bem imediato, mas com certeza o bem definitivo, né? E aí fala, e aí ele dá o detalhe, né? Que tudo, inclusive o mal, coopera para o bem dos que amam a Deus, não para todos, né? Então o sofrimento para o crente é para um fim proveitoso, para o descrente nem sempre, porque não é por Deus, né? É isso aí. Isso para Deus. Legal. Ok. Então, só para a gente ficar com essas questões em mentes, né? A gente vai seguir o estudo, porque a gente vai tratar de todas elas, tudo aquilo que vocês disseram, a gente vai falar aqui. Então, a primeira delas, que foi mencionado, de certa forma, aí pelo Fernando, é que nós sofremos por causa da nossa limitação humana. Nós somos seres limitados, nós somos pessoas que fomos criados não para ser Deus, nós somos criados para ser criatura de fato. Então, nós sofremos de certa forma, e a gente vai ver na sequência que tipo de sofrimento é esse, porque de fato nós somos pó, nós somos criatura e não somos criador. Então, esse tipo de sofrimento é natural das criaturas. Vamos continuar, para eu detalhar isso biblicamente para vocês. Ok. Olha o que diz Bom, na verdade eu não tenho o texto bíblico ainda, mas algumas afirmações. As dores aparecem como sinal de que ultrapassamos os limites. O sofrimento, a dor, naturalmente aparece como sinal de que ultrapassamos os limites do nosso corpo, enfim. Também aparecem como sinal de que precisamos obedecer a ordem de descansar. Então, naturalmente, sofrimento e dor vem pelo fato de nós não queremos descansar como Deus ordenou que nós descansemos. E também vem em decorrência da quebra das leis naturais. As leis naturais, não digo a lei moral de Deus, mas as leis naturais. Então, se eu me esforço mais do que o meu corpo aguenta, naturalmente eu terei dores. E essas dores, elas não se limitam pós-queda, após a queda do homem, após o pecado do homem. Então, essas dores, por causa da nossa limitação, elas já foram instituídas no Éden. É claro que numa intensidade muito menor do que depois do pecado, naturalmente, mas de que o homem ele foi criado como criatura, como um ser limitado, como pó, e naturalmente ele deveria seguir, né, os padrões de Deus para que essas dores não fossem intensificadas. Então, por exemplo, alguns exemplos aqui, ó. Deus disse em Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a,
dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser que rasteja pela terra. Então, quando nós vemos essa ordenança de Deus para o homem, quando ele foi criado, nós vemos claramente que essa ordenança não seria fácil de se cumprir. Não era simplesmente porque o homem não tinha pecado, é que ele cumpriria essa ordem de uma maneira tranquila, e vamos dizer assim, sem dores, ou seja, dores no sentido de cansaço. O homem é limitado, então ele se cansa, e ele sempre vai se cansar de alguma forma, porque ele não é Deus, somente Deus nunca se cansa. Então, mesmo no Jardim do Éden, na criação, o homem foi criado limitado, foi criado do pó, e naturalmente ele teria dificuldades, certas dificuldades assim, para cumprir aquele propósito de Deus para ele, que é de dominar a terra, né? Então, a Adão foi dado esse encargo, em Gênesis 2:15, de uma maneira especial. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, a gente costuma pensar em jardim como se fosse o jardinzinho da nossa casa, né? Tem que cuidar de um jardinzinho aqui, né? De 2 metros, de 5 metros. Não, o jardim que Adão e Eva tinham que cuidar era gigantesco, né? E nesse jardim, nesse campo, havia toda sorte de árvore frutífera. Enfim, não era um jardinzinho pequeno, não. Era um grandioso jardim. Então, naturalmente, para cultivar esse jardim, para guardar esse jardim, para, enfim, semear e receber os frutos desse jardim, naturalmente o homem se cansaria. E esse cansaço dele geraria algum tipo de dor. Não uma dor pecaminosa, fruto de pecado, mas uma dor natural da nossa limitação. Em Gênesis 3:16, a gente tem uma evidência disso, de que a dor, numa maneira bem menos intensa, ela já existia, já existiria, né? Disse o Senhor à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores dará à luz a filhos, teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Então, Deus disse que iria multiplicar os sofrimentos da gravidez, ou seja, de alguma maneira, a mulher sofreria para dar à luz, teria dores para dar à luz, mas não seria uma dor tão intensa como as mulheres sentem hoje. Naturalmente, né, o corpo do ser humano foi feito para gastar energia, para receber energia e gastar essa energia. E de uma maneira específica, o corpo da mulher, né, para gerar uma criança, tanto durante a gravidez, como principalmente no nascimento, né, teria algum tipo de dor. Então, Deus fala que depois do pecado, essas dores iriam multiplicar. Então, o primeiro tipo de sofrimento que nós vemos aqui é o sofrimento por causa da limitação humana. Somos limitados, somos pó, somos poeira. E mesmo no Éden, criados de uma maneira perfeita, nós teríamos ainda algum tipo de dor causado pela nossa limitação. Ok? A gente, às vezes, não costuma pensar nisso, porque se foi criado perfeito, é criado absolutamente sem dor. Não, nós ainda somos criaturas. Nunca seremos Deus, e, de certa forma, desde a criação, nós temos algum tipo de dor. É claro que o pecado, como a gente vai ver na sequência, prejudicou e intensificou demais essas dores que o ser humano teria por causa da sua limitação. E agora, ajudado por causa do pecado. Então, segundo aqui, a segunda razão é o sofrimento por causa do pecado. O pecado entrou no mundo, Satanás entrou no mundo, e aí tudo ficou bagunçado, como vocês sabem. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. De Gênesis 2:17. Então, nós temos uma ordem dada por Deus, que todos nós conhecemos, de não comer apenas de um dos frutos, de toda a gama de árvore frutífera que tinha naquele jardim. E o homem, né, e a mulher decidiram comer desse único fruto proibido. Então, era natural que eles sofressem as consequências, as sanções de descumprir a ordem de Deus, de descumprir e quebrar essa aliança que Deus tinha feito com eles. Ok?
Gênesis 3, 16 e 19 diz assim, eu tô lendo, irmãos, não tô pedindo para vocês ler, por enquanto, porque, assim, esse estudo é um pouquinho comprido. Então, se tiver alguma dúvida, ou se estiver falando muito rápido, pode me chamar, que a gente já tira, ok? Diz aí o Gênesis 3, 16 e 19. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meia dores dará à luz filhos. O teu desejo será para teu marido, e ele te governará. E Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterá delas o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, aqui nós temos a intensificação das dores do ser humano agora por causa do pecado. Nós vemos a multiplicação das dores da mulher, nós temos a maldição que Deus lançou sobre a terra por causa do pecado, ou seja, toda essa terra agora seria, de certa forma, corrompida e desordenada por causa do pecado. Então, terremotos, maremotos, tempestades, ventanias, ciclones, enfim, todo esse tipo de coisa existiria, porque a terra foi amaldiçoada, e ela não teria a harmonia, a paz que ela teve na criação. Em fadigas obterás delas o sustento em todos os dias da tua vida, ou seja, agora seria muito mais cansativo para o homem trabalhar. Não que não fosse antes da criação, seria, mas seria algo que não seria agora tão prazeroso como era antes do pecado. Então, ela vai produzir obstáculos para a semeadura e para a colheita, cardos e abrolhos, e, naturalmente, até a morte do homem, que é uma das sanções da aliança de Deus, a sua própria morte, ele entenderia que ele é pó, e ele tornaria a esse pó da terra, ao pó da terra, a terra do qual ele foi formado. Então, por causa do pecado, tudo foi complicado. Ok? Até aqui tranquilo? Então, nós temos aí duas razões básicas para o sofrimento humano. Primeiro é a nossa limitação. Seres limitados, criaturas, sempre vão sofrer algum tipo de dor por conta da sua limitação, na quebra, talvez, das leis naturais de Deus. Quebra das nossas, ou ultrapassar das nossas limitações. Isso gera dor. E, naturalmente, a intensificação e corrupção do mundo por meio do pecado. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Agora, o sofrimento dos ímpios, né? Nós citamos aí, vocês citaram, a respeito de dois tipos de sofrimento, para os ímpios e para os crentes. Vamos ver o dos ímpios primeiro. O sofrimento dos ímpios, como é que eles sofrem? Eu vou pedir para alguém ler agora. Está na minha sequência aqui, eu vou pedir para o Fernando ou para a Esther ler esse texto. Ouvi, vinda do santuário, uma grande voz, dizendo aos 7 anjos, ide e derramai pela terra 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra. E aos homens, portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Ok, nós temos aqui ainda o juízo temporal de Deus. O juízo temporal de Deus sobre os ímpios aqui na terra. Então, se eles sofrerão no inferno, como a gente vai ver, no lago de fogo e enxofre, esse sofrimento já é antecipado, de certa forma, aqui na terra nos últimos dias, antes da vinda do Senhor Jesus. Então, úlceras malignas e perniciosas faz parte das 7 taças de Deus sobre os ímpios. Eu estou dizendo aqui sobre os ímpios. Isso quer dizer que quem tem úlcera, quem tem algum tipo de câncer, quem tem algum tipo de problema assim, são ímpios? É claro que não. Mas aqui está, de uma maneira específica, dizendo que
nos últimos dias, nos últimos momentos antes da vinda de Cristo, essas coisas sobrevirão sobre os ímpios, aqueles que têm a marca da besta, ou seja, aqueles que não foram escritos no livro da vida, aqueles que viveram e viverão as suas vidas em rebeldia e desobediência a Deus. Então Deus, ele é um justo juiz, ele é santo e ele vai julgar com sofrimentos todos os ímpios. Isso é muito importante. Outro texto aqui, eu vou pedir que na minha sequência aqui a Angélica leia, por favor. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue dos santos. Só um minutinho, irmãos, eu vou ler pela Bíblia que fica mais fácil. Ali as fotos estão em cima. 16:5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram o sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: Certamente o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi-lhes dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para dar-lhe glória. Derramou o quinto anjo a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. E blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram das suas obras. Nós temos aqui, antes mesmo do sofrimento eterno, Deus lançando o sofrimento, lançando o seu juízo sobre os ímpios. E o mais triste de tudo, ou não vou dizer triste, mas mais terrível de tudo, é que mesmo com todos esses juízos, eles continuaram blasfemando o nome de Deus. Eles continuaram a viver na sua iniquidade, acusar Deus de todos os problemas do mundo, de todos os pecados e mal no mundo, e não se arrependeram de suas obras. Por isso que os santos, né, diz aí, do altar diziam: certamente, ó Deus, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Então, Deus, ele é justo em todo o sofrimento que ele lança, principalmente sobre os ímpios nesta terra. Sim, é interessante essa parte, porque as pessoas comentam muito hoje, né? Ah, depois que passar o coronavírus, a sociedade vai ser melhor, as pessoas vão ser melhores. Né? E assim, a gente já passou tanta coisa, né? O coronavírus não é a primeira peste que acontece na humanidade, já teve guerra mundial, já teve tudo quanto é coisa. Sim. E o homem simplesmente vê isso e não dá glória a Deus, né? Exato. Então, se vocês já ouviram, né? Aquela expressão: o homem ou vem pela dor ou vem pelo amor. Nem pela dor eles vêm. Se Deus não resgatar por amor, eles nunca virão. O homem, ele só vem por amor a Deus. Um amor que Deus derramou sobre ele primeiro, para que depois ele possa expressar. E isso para os eleitos. Mas para os não eleitos, eles não vão vir pela dor, seja a dor que for. Deus, no final dos tempos, próximo da vinda do Senhor Jesus, derramará sua ira ainda temporária sobre eles, sobre os ímpios da terra, e eles ainda assim blasfemarão, eles ainda assim se voltarão contra Deus e não se arrependerão de suas obras. Então, nem essa dor será suficiente para que eles se prostrem diante do Deus Todo-Poderoso, que é santo e justo em seus caminhos e juízos. Então, não adianta, né? Pode vir coronavírus, pode vir peste, pode vir, né, o problema que for na vida do ímpio, se não for a graça de Deus na vida dele, ele vai continuar longe, ele vai continuar blasfemando, ele vai continuar mal.
O mundo diz essas coisas, né, que tudo vai ser diferente depois do coronavírus, porque eles buscam algum tipo de esperança, mas essa esperança nunca está em Deus. Todo tipo de esperança que o ímpio espera, que o não crente espera, é a esperança que não está em Deus. Está em coisas desta vida, está no dinheiro, está no poder, está na simples saúde, está nos governantes, enfim. Mas eles sempre, de certa forma, tiram a Deus, tiram a glória de Deus, que ele é devida, e coloca a glória, coloca a esperança deles em outra coisa. Então, eles querem, de certa forma, a paz da humanidade, mas uma paz que exclui Deus dos seus caminhos, né? E isso é uma grande blasfêmia contra esse Deus. Por isso que o mundo nunca vai melhorar, né? E quando diz a palavra de Deus que disserem paz e segurança, aí sim lhe sobrevirá repentina destruição. O próprio Senhor Jesus já disse isso, né? Então, não é coronavírus que muda o coração do homem, é só a obra do Espírito. Vamos lá. Eu vou pedir aqui que o Bruno leia para a gente, por favor. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Vocês perceberam que o inferno ainda nem chegou. O lago de fogo e de enxofre ainda nem chegou, e Deus já está derramando o seu juízo sobre a terra. Então, antes da vinda do Senhor Jesus, a grande tribulação que explica Mateus 24, Jesus em Mateus 24, nós temos o juízo ainda temporal de Deus sobre todos os ímpios, que estão vivos, né, claro, naquele momento. E a grande Babilônia, que é a representação de uma mulher má, adúltera, cheia de perversidade, que seduz o mundo, será lançado sobre essa mulher o cálice do vinho do furor da ira de Deus. É interessante essa expressão, cálice do vinho do furor da ira de Deus, porque a palavra de Deus diz que o seu cálice, o cálice das iniquidades dos homens, ele vai aumentando progressivamente, até o momento em que transborda. Então, quando essa iniquidade transborda, Deus, o cálice do vinho, o furor da ira de Deus também transborda e Deus derrama a sua ira. Então, diz aqui que terremotos, né, saraivadas, chuva de pedras, e mesmo diante desses flagelos, os homens continuaram blasfemando a Deus, porque o flagelo era sobremodo grande. Não sei se vocês lembram, alguns anos, que caiu uma chuva de pedra e as pedras eram desse tamanho de um punho. Vocês lembram? Aqui em Mogi caiu essa chuva de pedra? Quem lembra? Não sei se Suzano caiu, não sei se em outros lugares foram assim, mas em Mogi caiu umas pedras desse tamanho assim, sem brincadeira nenhuma. E eu estava na casa de um amigo, da mãe de um amigo meu, irmão da igreja, e o telhado assim da casa era de brasilite, né? Então começou, aqueles barulhão todo, e ela começou a gritar, para de jogar pedra, pensando que era algum moleque que estava jogando pedra no telhado. De repente, no nosso meio, caiu uma pedra desse tamanho no telhado. A gente, nossa, o que é isso? Saímos lá para ver, era só pedra gigante que estava caindo. Enfim, né? Muitas pessoas teve o carro todo quebrado, todo amassado, né? Machucou algumas pessoas, enfim. Mas isso nem se compara com essa chuva de pedra que Deus vai lançar antes da vinda de Cristo, né? Vai ser grandes pedras com fogo, né? Diz o texto. Então será terrível. Se a gente acha que uma chuvinha de pedra daquela já pode
ser ruim, já é ruim, imagina a chuva de pedra que Deus vai mandar com fogo do céu. Então, a gente precisa meditar muitas vezes nessas coisas, porque o nosso Deus é um justo juiz e ele vai julgar o mundo. Ele já julga o mundo e ele vai julgar o mundo ainda. Olha só mais esse texto. Vou pedir aqui, deixa eu ver quem está na minha sequência. Pastor, Sim, pode falar. deixa eu fazer uma pergunta antes de você mudar o texto sobre aquele 16. Quando fala no versículo... Cadê? Deixa eu olhar aqui. No versículo 5, que fala, tu és justo, que és e que eras. Ele não fala aqui no que has de vir, né? E aí você disse que esses sofrimentos são antes da vinda do Senhor. Eu entendo também dessa forma, mas eu já vi pessoas dizerem que ele não fala que há de vir, porque ele já tinha vindo. Qual que é a verdade desse texto? Não, a verdade é que ele simplesmente não quis usar a expressão que era, que és e que has de vir nesse momento, mas aqui claramente a gente já consegue visualizar que esse juízo não é o juízo do lago de fogo, porque tudo ainda precisava se cumprir. Se a gente continuar a ler Apocalipse, principalmente em Apocalipse 20, no seu final, vai dizer que diante do trono de Deus é que serão julgados todos os vivos e mortos. E assim a segunda morte será o lago de fogo e enxofre. Então, nesse texto, ele não fala que é o lago de fogo e enxofre, é o sofrimento e a grande tribulação que a terra ainda vai passar. Entendi. Então, assim, eu não vou saber te dizer agora com detalhes porque que ele não usou o que há de vir. Mas, de certa forma, o juízo de Deus já estava sendo manifestado ali. Mas o juízo temporal. O juízo sobre todos os homens se daria na sua segunda vinda, onde, diante do trono, todos seriam julgados conforme as suas obras. E aí, a segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre, seria instituída, instaurada. Entendi. Então, assim, nesse caso, a gente precisa mais comparar os textos do que pegar um texto em si e tentar dar a interpretação dele tão somente por ele, né? Lembrando que o princípio das escrituras, de interpretação das escrituras a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, quando um texto fica obscuro em determinado momento, a gente vai para outro texto e a gente tem essa clareza para dar a sua interpretação. Ok? Tá bom. Vamos seguir aqui. Ó. Agora, o sofrimento dos cristãos. Dos ímpios, esses sofrimentos que eu mencionei dos ímpios serão ainda nesta terra. Os ímpios sofrem o juízo de Deus, o castigo de Deus, por conta dos seus pecados aqui na terra. E de uma maneira especial, perto da vinda de Cristo. Mas e o sofrimento dos cristãos? Isso é que, vamos dizer assim, entre aspas, mas nos interessa, né? Porque somos cristãos e sofremos. Então, a gente precisa entender por que então o cristão sofre. Ele serve a Deus. Vocês nunca pensaram nisso ou nunca ouviram ninguém dizer isso? Eu estou servindo a Deus, eu estou indo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Por que isso vem sobre mim? Eu já ouvi várias vezes. E, de certa forma, até o meu coração já pensou, nossa, por que isso veio se eu estou fazendo as coisas certinhas, né? Entre aspas. Ou seja, o sofrimento tem sempre um propósito. Enquanto estivermos no mundo mal, a gente vai passar por sofrimento. Mas essas perguntas são importantes que a gente saiba responder, né? Olhando claramente para a palavra de Deus. Vamos lá. Os sofrimentos dos cristãos. Como já foi mencionado, um dos tipos ou propósitos do sofrimento do cristão é a disciplina. Então, eu vou pedir, deixa eu ver aqui quem está na sequência. Seu Benedito, leia para a gente, por favor. Pois eles nos corrigiam por todo o tempo, por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Jóia. Então, um dos motivos pelos quais o cristão sofre
é que nós precisamos da disciplina paterna do nosso Deus. Se Deus é o nosso pai, naturalmente ele vai disciplinar os seus filhos quando eles desobedecem. Então, se os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, imagina Deus, que é o nosso Pai Celeste, é santo e perfeito. Mas ele nos disciplina, assim como os nossos pais, mas de uma maneira muito mais perfeita, para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Deus nos disciplina para nos tornar mais santos. Ele não disciplina porque ele tem prazer na disciplina, simplesmente. Ele nos disciplina porque ele quer que nós sejamos mais santos, assim como Jesus Cristo é santo. Então, pode ter certeza que se nós pecarmos, Deus, como Pai, ele vai nos dar algum tipo de disciplina. Ele vai nos corrigir, ele vai nos fazer voltar aos seus caminhos, como a gente vai ver nos próximos slides, para que nós sejamos mais santos. Então, esse tipo de sofrimento a gente bem sabe, né? Que é o sofrimento que envolve a disciplina. Mas há outro tipo de sofrimento, também é bem claro entre os cristãos, que é o sofrimento por amor a Cristo. Deixa eu ver aqui quem lê. Deixa eu abrir aqui para ver quem está na sequência. Pedir para o Fernando Arrozi ler para a gente, por favor. Então, convocado a multidão, e juntamente os seus discípulos disseram-lhes: se alguém que vem após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perdê-la, a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ok, então a gente tem um tipo de sofrimento que é até mesmo voluntário. O cristão sofre por amor a Cristo. Ele está disposto a sofrer algum tipo de perda por amor a Cristo. Então, esse tipo de sofrimento é natural do cristão. O ímpio não sofre por amor a Cristo. E no primeiro momento, na primeira oportunidade, ele se afasta de Cristo. Na primeira oportunidade, ele abandona Cristo e nega Cristo. Mas o cristão não. O cristão, ele está disposto a entregar os seus próprios prazeres, entregar a sua própria vontade ao segundo plano e deixar a vontade de Deus, por amor a Deus, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, em primeiro lugar. Então, naturalmente, a gente vê esse tipo de sofrimento em todo lugar que existe um cristão. Você, como cristão, já deve ter sofrido por amor a Cristo, ter perdido algo por amor a Cristo, ter deixado algum tipo de privilégio, ou até mesmo algum direito, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. E esse é um sofrimento voluntário, que nós entendemos que Cristo é digno disso. Então, a gente abandona nossos próprios direitos e prazeres quando a glória de Deus, o amor a Deus, ele está em jogo em nossas vidas. Ok? Vamos lá. O amor a Cristo e também o que o cristão sofre por amor a Cristo também, né? Perseguição física, injúrias e mentiras. Você já foi injuriado no sentido de você já sofreu algum tipo de ofensa por crer em Jesus Cristo? Alguém já falou mal de você? Alguém já mentiu a seu respeito, querendo te derrubar de certa forma? Perseguição física, talvez nenhum de nós tenhamos sofrido. Ninguém nos bateu, eu acho, né? Ninguém nos prendeu, né? Ninguém nos chicoteou por sermos cristãos. No Brasil, geralmente, isso não acontece. Pode acontecer, mas não acontece. Nossos irmãos ao redor do mundo passam por isso. Mas, com certeza, injúrias e mentiras, de alguma maneira, a gente já sofreu em algum momento da nossa vida, por amor a Cristo. Diz o texto aí: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentirem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, perseguição, injúria, ofensa,
mentiras a seu respeito por ser cristão, por estar fazendo a vontade de Deus, você já deve ter sofrido de alguma forma, em algum momento. Mas isso faz parte do sofrimento do cristão. É específico para o cristão. O ímpio não sofre isso. Mas quando você sofrer por amor a Cristo, o texto diz que você deve se alegrar. Porque assim os profetas foram perseguidos. Todos aqueles que foram fiéis foram perseguidos. A palavra de Deus diz claramente, 2 Timóteo, que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo será perseguido. Sofrerá, em outras palavras. O Senhor Jesus já disse claramente que no mundo vocês vão passar por aflições de perseguição. Mas, coragem, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, esse tipo de sofrimento é claro, irmãos, para aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, a gente não precisa desanimar, porque quando passarmos por esse tipo de sofrimento, mas o texto diz claramente que a gente precisa se alegrar em Cristo, porque assim foram perseguidos todos os cristãos fiéis do passado. Também o texto continua dizendo que pela pregação do evangelho nós sofreremos, de alguma forma. Eu vou pedir aqui para quem lê, deixa eu ver aqui. Dona Ivete, lê para a gente, por favor. É 2 Timóteo, né? Lembra-te, Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendentes de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Joia. Então o apóstolo Paulo já estava aqui presos por causa do evangelho. Na verdade, ele estava no final da sua vida. Aqui o imperador era Nero, provavelmente. A verdade é quase certeza que era Nero. E ele tinha prendido Paulo justamente por proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele tem a certeza de que a palavra de Deus não está algemada. É interessante que... só um minuto aqui que deu um problema aqui. Tá. Na situação em que nós nos encontramos, né, sem poder nos encontrar e cultuar a Deus presencialmente, a palavra de Deus ela não está algemada. Na verdade, se você for... Olha só que interessante que como Deus faz as coisas de uma maneira perfeita e sábia, e a gente não consegue compreender plenamente tudo que ele faz. Mas é claro o que está acontecendo. A pregação do evangelho, naturalmente, é feita boca a boca, presencialmente, coisa do tipo, tal, mas com o afastamento ou o distanciamento do povo de Deus, da adoração presencial, nós temos nas redes sociais o tempo inteiro, principalmente nos domingos, a pregação sendo, assim, distribuída a rodo. Se você abrir o Facebook nesse momento, você vai ver lá que tem um monte de gente online, pregando a palavra de alguma... Todos os pastores online pregando a palavra de alguma maneira, pessoas fazendo lives a respeito do evangelho, não somente no domingo, mas durante a semana. Então, a palavra de Deus nunca está algemada. Nós podemos pregar a palavra de Deus porque ela não tem como ser presa. Podem nos prender, podem prender o apóstolo Paulo, pode nos limitar, ou as circunstâncias podem nos limitar de falar presencialmente, mas nos próprios meios ou recursos que o homem desenvolveu, né, pela sabedoria de Deus, que é a internet, a palavra de Deus ela é exposta, a palavra de Deus a gente pode ver isso, que esse tipo de sofrimento que nós estamos passando, né, por não podermos estar junto, faz parte do propósito de Deus, mas a palavra de Deus não está algemada, não está limitada ou distanciada. Pelo contrário, ela intensificou. Pode falar. Eu ia falar isso. A gente vê uma intensificação da palavra nesse momento em que a gente não pode sair de casa, né? Porque um pastor pregando na igreja, ele tem um limite de pessoas, né? Para quem ele fala. E ele pregando pela internet, ao vivo,
alcança milhões de pessoas e essa mensagem ela vai ficar gravada para quem quiser ouvir depois, né? Ou dividir essa mensagem com outras pessoas em outros países. Então, a gente vê que, na realidade, nós estamos... o ser humano está preso, mas a palavra de Deus está sendo intensificada, né? A gente também não conhece os propósitos de Deus, né? Qual a intenção do Senhor de fazer isso. Mas a gente vê exatamente isso que você falou, da intensificação da palavra. Porque a palavra de Deus nunca está algemada, como o apóstolo Paulo já havia dito. Até porque ele estava escrevendo da prisão, vamos dizer assim, era o meio de comunicação que ele tinha. E é o meio de comunicação que nós temos hoje, a internet, muito mais rápida que uma carta, né? Então, se aquele meio de comunicação, a carta, chegou aos seus destinatários, de certa forma, o que a internet está fazendo com o mundo inteiro? Então, a gente tem uma grande bênção, uma grande arma nas nossas mãos a favor do reino de Deus, que é a internet. Então, se nós temos internet, cristãos têm a internet deve ser usada para a proclamação do evangelho. Então, a gente não pode deixar de usar essa arma poderosa que Deus nos deu à humanidade, para não falar de Cristo, para não falar do reino de Deus. Então, se você tem internet, você deve falar internet, você tem que falar de Jesus. Você tem internet, você tem que falar do reino de Deus. Você não dá live aí, tá sendo também. Vamos continuar aqui. Eu comecei, eu nem sei que hora. Só para não ultrapassar muito aqui. Deixa eu ver. São 10h13, eu acho que eu comecei umas 10h30, foi isso, irmãos? 9, não 10. 9, isso, são 10h30. Eu acho que foi, porque eu entrei, era 9h05, ainda não estava? Era 9h15 e a gente estava conversando ainda, mas depois eu não vi isso. Mas só para eu não passar muito aqui. Vamos lá. Bastante slide. 9h30? Então tá. Mas também sofremos por causa da nossa ligação com Cristo. Isso aqui também é muito interessante, importante. Olha só. Não simplesmente por nós fazermos algo, mas só pelo fato de sermos de Cristo, a gente já sofre de alguma maneira. Eu vou pedir aqui... deixa eu ver aqui. A Juliana tá perto do celular aí? A Gabi? Sim. Gabi. Se o mundo vos odeia, sabeis Tô aqui também. que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, só pelo fato de estarmos ligados a Cristo, sermos de Cristo, nós já seremos perseguidos, nós já sofreremos de alguma maneira. O texto diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente do que a vós outros me odiou a mim. Você não é odiado. O texto diz claramente que você não é odiado pelas pessoas ou pelo mundo simplesmente por fazer algo. Não, mas você é essencialmente perseguido pelo mundo, odiado pelo mundo, porque nós somos de Cristo, você é de Cristo. Então, o mundo não te odeia simplesmente por sua causa. O mundo te odeia por causa de Cristo. Se odiaram a Cristo, odiarão você. Ou seja, se você então imita a Cristo, se você diz que é de Cristo, e se de fato você é de Cristo, você vai ser odiado pelo mundo também. E é interessante que a Bíblia diz, e o próprio Senhor Jesus diz claramente, vocês serão odiados pelo mundo. O mundo não vai gostar de vocês porque vocês seguem um padrão do reino de Deus. E aí, o próprio apóstolo João, em 1 João 2,15, vai dizer, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, o cristão, muitas vezes, nós, estou dizendo cristão de maneira geral, mas nós, muitas vezes,
amamos o mundo, sendo que o mundo nos odeia. É igual aquela, como dizem, né? Fugiu a expressão agora. A mulher, vamos dizer assim, masoquista, que apanha, 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 e ainda está ali com o marido. Né? A gente, muitas vezes, estamos casados com o mundo no sentido de que o mundo nos odeia, nos odeia, nos odeia, nos odeia, e a gente está amando o mundo, a gente está amando o mundo. Né? Para o cristão não é conveniente que seja assim. O cristão vocês são de Cristo, o mundo vos odeia. Portanto, não amem o mundo, amem a Cristo, amem o noivo de vocês, amem aquele que sustenta a vida de vocês, enfim. Então, o sofrimento que nós sofremos por sermos cristãos é claramente pelo fato de sermos de Cristo. Se odiaram a Cristo, vamos odiar. Pode ter certeza disso. Então, não tentemos agradar o mundo, porque o mundo, na sua essência, odeia Cristo e nos odeia também. Então, é claro que aqui não estou dizendo que a gente não deve pregar o evangelho, fazer o bem para o mundo, mas estou dizendo que não devemos amar ou desfrutar acima do permitido, do conveniente pela palavra de Deus, as coisas deste mundo. Então, esse sistema mundano é mau, esse sistema mundano odeia Cristo e vai contra a ética do reino de Deus, então nós não queremos viver dessa maneira. Ok? Então, nosso sofrimento vem porque odeiam a Jesus. E se odeiam a Jesus e você é de Jesus, vão odiar também a você. Isso é importante. A gente ter bem claro em nossas mentes. Se você é de Jesus, você vai sofrer com ele. Então, quais são as atitudes dos cristãos diante do sofrimento? Então, a gente precisa ter algumas atitudes. A primeira atitude é a resignação. Vou pedir para Juliana ler para a gente, por favor. Ai de mim por causa da minha ruína, e muito grave a minha ferida. Então eu disse, com efeito isto é o meu sofrimento, e tenho de suportá-lo. Jeremias 10:19. Então, Jeremias estava sofrendo, ele foi chamado, diz a palavra de Deus, desde o ventre da sua mãe, desde criança, para ser um profeta de Deus, mas ele foi chamado para sofrer. Jeremias foi chamado para sofrer. Então, ele sofreu muito pregando a verdade para o povo de Deus, para um povo que não queria ouvi-lo, que, pelo contrário, muito pior do que ouvi-lo, estava perseguindo, estava maltratando, colocando Jeremias na prisão. Mas ele sabia que ele ia sofrer tudo isso. Deus já tinha prometido para ele que ele ia sofrer, mas que Deus estaria com ele em todo o tempo. Então, qual é a resignação dele? Qual é a aceitação dele? Esse é o meu sofrimento, eu vou ter que suportar. Se Deus disse que é assim, se Deus disse que eu passarei por sofrimentos nessa vida, se Jesus me prometeu que no mundo eu teria aflições, então eu vou suportar. Então, a atitude do cristão, a primeira atitude do cristão em relação ao sofrimento é a resignação, ou seja, aceitar que é assim mesmo. Nós, enquanto estivermos aqui, enquanto não tivermos um novo céu e nova terra, nós vamos sofrer. Algum tipo de sofrimento, vamos sofrer. Então, quando a gente entende que nós vamos sofrer, que nós não queremos o céu na terra, que nós não queremos viver aqui neste mundo em sombra, em água fresca, com plena proteção, plena segurança, plena paz, a gente entende que a nossa terra, o nosso lar não é aqui. Então, enquanto eu estiver aqui, eu vou sofrer. Então, aceitemos isso. Isso é muito importante, irmãos, porque isso nos dá conforto no meio dos mais diversos sofrimentos que nós venhamos a passar. Estou sofrendo, seja lá por amor a Cristo, ou simplesmente por disciplina de Deus, ou seja por uma doença em si, ou seja por uma perda de emprego, enfim. É um tipo de sofrimento que você e eu passaremos. Como cristão, a nossa atitude é, eu vou passar por isso, mas eu sei que Deus está comigo. E eu sei que o meu lar não é aqui. Um dia esse sofrimento vai passar. Seja aqui ou seja no novo céu e nova terra, esse sofrimento vai acabar. Sofrimentos do tempo presente, diz o apóstolo Paulo, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, a atitude do cristão mais básica é, Senhor, eu sei que eu vou sofrer, então me ajuda a passar por isso. Davi fala no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Vales da sombra da morte
vem para todas as pessoas. Alguns param nela e ficam desesperados lá no meio. O cristão não. O cristão passa pelo vale da sombra da morte, porque Deus está com ele. O bom pastor está com ele. Então, eu aceito o meu sofrimento no sentido de que eu sei que eu vou sofrer e Deus está comigo. Isso não impede, naturalmente, de que eu busque o alívio do meu sofrimento. Então, se Deus me dá recurso, me dá oportunidade para que eu me afaste desse sofrimento, se é possível deixar de sofrer temporariamente, eu buscarei diante da palavra, dos princípios da palavra. Mas saber que, de fato, você e eu vamos sofrer, faz parte da nossa vida neste mundo, faz parte daquilo que Deus planejou para o ser humano e para o cristão de uma maneira especial, que ele entenda que o seu Deus, o Deus Todo-Poderoso, está com ele. Ok? Vamos lá. Então, a primeira atitude é resignação. Olha só, outro texto aqui sobre resignação. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida. Não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Está lá em Jeremias. Jeremias, mais uma vez, ele sabe que ele seria castigado por conta dos seus próprios pecados e por conta do pecado do povo. Ele passaria por sofrimento por conta do pecado, mas ele clama: Deus, tem misericórdia. Não me castigues na tua ira, nem me repreendas no teu furor. Ou ao contrário. Mas, enfim, o texto diz, em outro lugar, a mesma coisa, em Salmos. Nós vamos passar por sofrimento, mas a gente clama ao Senhor. Não me castigues na tua ira. Não me repreendas no teu furor, porque senão, se o Senhor me castiga na tua ira, eu vou ser reduzido a nada. Ok? Então, resignação, aceitação e clamor a Deus faz parte. Mas nós temos outra atitude. Pode falar. Esse versículo lembra o versículo que Davi tem que escolher, né, por qual castigo ele ia passar depois que ele fez a contagem do censo, e ele deixa na mão de Deus, porque ele sabe que Deus é misericordioso, né? Exato. É um dos contextos mesmo. O povo de Deus, né, relatado na Bíblia, eles entendiam que o castigo, o sofrimento por conta dos pecados, da iniquidade do povo, viria. Mas eles clamam pela misericórdia. Isso que é extremamente importante. Nós somos assim também. Deus, eu vou passar por castigo aqui, mas tem misericórdia de mim. Eu vou passar por sofrimento aqui, mas tem misericórdia de mim. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque se o Senhor assim o fizer, eu vou ser reduzido a nada. Eu sou pó, eu não sou nada. Então tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi disse, né, que ele deixaria nas mãos do Senhor, não na mão dos homens, porque na mão do Senhor há misericórdia. Suas misericórdias não têm fim. Então, era melhor sofrer nas mãos do Senhor do que dos homens, porque os homens geralmente não têm misericórdia. E outra atitude dos cristãos é saber que nós estamos participando dos sofrimentos de Cristo, enquanto igreja neste mundo. Olha só o que diz. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, nós sofremos por amor ao Evangelho e nós participamos, assim, do sofrimento dos santos ao redor do mundo. Então, se os fiéis em Cristo sofrem ao redor do mundo, por que eu não quero sofrer? Vocês já pensaram nisso? Se o mundo inteiro, se os cristãos do mundo inteiro sofrem por amor a Cristo, se a Bíblia relata que os cristãos vão sofrer, por que eu não quero sofrer? Por que eu não posso sofrer? Então, a gente encomenda a nossa alma, a nossa vida nas mãos de Deus e sofre dentro daquilo que Deus planejar para cada um de nós. Diz ainda, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse vos acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo,
para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Então, o apóstolo Pedro fala para os irmãos que começaram a ser perseguidos, e já estavam sofrendo de alguma maneira por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por ser cristão. Não estranhe o fogo ardente. É forte a provação, é forte a tribulação, a perseguição? Mas tudo isso tem como objetivo provar vocês. Então, não está acontecendo alguma coisa extraordinária. Não, é Deus provando vocês, colocando vocês no fogo. Mas façam o seguinte, alegrem-se, porque vocês estão sendo participantes ou coparticipantes do sofrimento. Ele sofreu neste mundo e foi glorificado, vocês sofrerão neste mundo e também serão glorificados com ele. Por isso que ele diz, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se Cristo sofreu, nós sofremos. Se ele foi exaltado e glorificado, nós seremos também. Isso faz parte da promessa de Deus, uma evidência de Deus de que nós somos de Cristo, participando dos seus sofrimentos aqui na terra. O apóstolo Paulo diz também, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Soldado, quando vai para a guerra, ele está à mercê do sofrimento, claro. Ele está à mercê da morte, de tomar um tiro, enfim, de sofrer de alguma maneira. Então, nós, como bons soldados de Cristo, a gente precisa entender que, se a gente está lutando nesse mundo, a gente vai passar por sofrimento. Quem é que luta e sai ileso de uma luta? Poucos, na verdade. Geralmente, quando a gente luta, a gente sofre de alguma maneira. Mais ainda, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, sereis da consolação. Então, nos sofrimentos que passamos nessa vida, nós podemos ter certeza que Deus está conosco, que esse sofrimento vai passar, que há uma glória nos esperando e que, mesmo no meio dos sofrimentos, a gente vai receber consolação da parte de Deus. Não é somente uma consolação que vai vir no novo céu e nova terra, mas uma consolação que já vem agora para cada um de nós. Isso é muito importante a gente entender. E pense por um instante, que tipo de sofrimento você está passando hoje? Que tipo de sofrimento você está passando, você está desfrutando, entre aspas, hoje? Além do coronavírus e de toda essa limitação que nós estamos passando. Deus ele tem um propósito para isso na sua vida. É a participação dos sofrimentos de Cristo. E você vai receber o consolo necessário. Pode ter certeza. Essa é a promessa da palavra de Deus que nós acabamos de ver aqui. Nós também, deixa eu ver que oração aqui. Vou só terminar essa parte. Porque para mim tenho por certos que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então você sofre, pode ter certeza que a glória que vai ser revelada em você e em mim vai ser infinitamente superior. Os sofrimentos, os leves e momentâneos, nossa leve e momentânea tribulação, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, tem um eterno peso de glória acima de toda comparação. 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 14, do 16 ao 14, eu acho que é, do 16 ao 18, eu acho que é isso. Mas o ponto é que, se você sofre, pode ter certeza que esse sofrimento que você passa não é nem 0,0001% da glória que vai ser revelada em você, da glória que Deus tem para a sua vida. Então, irmãos, falta ainda falta ainda um bom número de slides, mas como a gente já chegou às 10h30, eu vou parar por aqui e a gente continua na semana que vem, se Deus permitir. Mas o que eu quero deixar para todos nós aqui, pensarmos. Você sofre, e você vai sofrer. Se não está sofrendo no momento, você vai sofrer. Pode ter certeza disso. Mas tudo isso faz parte do propósito eterno de Deus para a nossa vida, para nos aperfeiçoar a imagem de Cristo, para nos tornar cada dia mais retos, íntegros, perseverantes, experientes, e que assim nós possamos abençoar outras pessoas. Quando o crente sofre, e sofre olhando para Cristo, ele dá um tremendo de um testemunho para o mundo,
de que o nosso lar não é aqui e de que a presença de Cristo em nossa vida supera qualquer tribulação. Porque o mundo te olhar na alegria, na paz, na segurança, na prosperidade e te ver indo para a igreja, vamos dizer assim, servindo a Cristo, eles dirão, ok, eles estão felizes, né, estão prósperos, estão ricos, então é fácil servir esse Deus. Mas quando o sofrimento vem, quando os problemas vêm, quando as tribulações vêm, e você continua alegre, feliz e seguindo ao Senhor Jesus, aí sim o mundo estranha. Aí sim o mundo é impactado com o seu e com o meu testemunho. É fácil seguir a Deus quando tudo está bem, mas quando tudo está mal, a gente dá um tremendo testemunho para as pessoas de que Deus ele continua sendo o nosso tesouro, que Deus continua sendo a alegria da nossa alma, mesmo em meio aos sofrimentos. Então, que nós venhamos sempre a glorificar o nome do nosso Deus, mesmo no sofrimento que nós venhamos a passar. E que o mundo veja, conforme diz Mateus 5,16, é assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Então, quais são as boas obras do cristão nesse contexto? Continuar fiel a Deus, mesmo diante do sofrimento. E assim, o mundo, olhando para nós, olhando para essa boa obra, vai glorificar a Deus. Vai olhar para Deus, vai dizer, Senhor, eles estão alegres, e eu não sei como entender essas coisas. Eu quero ter essa mesma paz, eu quero ter essa mesma alegria, eu quero ter essa mesma esperança, eu quero ter essa mesma certeza. E assim, o seu sofrimento, em fidelidade a Deus, se torna uma proclamação do Evangelho para que as pessoas procurem saber ou se interessem pelo Jesus que você e eu servimos. Então, que o nosso sofrimento, que existe e vai existir até a vinda de Cristo, seja um meio de nós glorificarmos a Deus. Não reclamarmos, e vivermos na desânimo, mas tudo isso redunde na glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Então, alguma pergunta? Algum comentário? Posso fazer, pastor? Pode. Aí você comenta depois. Eu tô estudando o livro de Apocalipse de novo, né? Aí, ontem eu lendo, às vezes a gente lê e às vezes a gente esquece aquilo que a gente lê, e quando a gente lê novamente, a gente parece que alguma coisa fala mais com a gente, né? E tem um versículo de Apocalipse, que é Apocalipse 14, 19, que fala sobre o cálice da ira de Deus, né? No lago de fogo e enxofre, e fala que os ímpios eles vão ser atormentados na presença do Cordeiro, né? Aí você falando sobre a aula agora, me veio esse versículo o tempo todo na cabeça, que as nossas dificuldades, o nosso sofrimento, a gente tem a misericórdia do Senhor, né? Mas os ímpios, eles vão sofrer isso eternamente e vai ser na presença do próprio Jesus, né? Ele vai estar lá. Então, Ele é bem triste. o justo juiz. Jesus mesmo fala que a ele foi concedida por Deus Pai todo julgamento. Se ele veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, na sua primeira vinda, na sua segunda ele vai vir como o leão que ruge, o rei de Israel, o rei do seu povo, que executa julgamento sobre os rebeldes. Então, nós temos as duas faces perfeitas do nosso Senhor. O misericordioso que deu a vida por nós e o Deus da justiça que vai executar justiça nesse mundo. Então, com certeza, é para a gente pensar e para a gente entender que nós precisamos evangelizar também. Nós não sabemos quem são os eleitos, mas nós sabemos que os eleitos ainda estão vivendo como ímpios nesse mundo. E eles precisam ouvir o evangelho de Cristo para serem libertados da ira do Cordeiro. Ok? Algo mais? Alguma outra pergunta? Comentário?
Agradecemos a presença da Joyce aqui conosco também. Deus abençoe, Joyce. Seja bem-vindo. Ok? Tá jóia, irmãos. Então vamos orar? Eu vou pedir que nossa irmã Rose Sovelino faça essa oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha nos fortalecer, Senhor, nesse momento, dando ânimo e vontade de servir ao Senhor conforme a Tua vontade, o Teu querer. E pedimos, ó Deus, que abençoe, Deus, a cada um que está nesse momento aqui online, ouvindo da Tua palavra, Pai. Abençoa a vida do pastor Daniel. Seja conosco, Pai, nos dê sabedoria, a sabedoria que vem de Ti, Jesus, para que cada decisão, cada pensamento, cada palavra, cada ato nosso, Senhor, venha agradar a Ti, Pai. Nos ajude, Jesus, nos ajude a ser transformado, dia após dia, Pai, pelo Teu amor, e que possamos, Senhor Deus, refletir a Tua imagem e semelhança, Pai. Senhor, fica, Deus, com cada um de nós, e abençoa aqueles, ó Deus, que não pôde, ou que não quis, porventura, Senhor Deus, abençoa cada um deles. Seja com eles, abençoa o nosso dia, abençoa a pregação, a ministração da Tua palavra logo mais à noite. Abençoa o Teu servo, Senhor, que vai estar ministrando. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, fale através dele, Pai. Em nome de Jesus que eu oro, Pai, agradecida ao Senhor por tudo, Deus, que és, por tudo que tem feito e por tudo que o Senhor irá fazer em nossas vidas, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém.